quando se deu bem na vida. Os quadros, as pinturas mais valiosas que tem no mundo hoje são de Van Gogh. Van Gogh, enquanto estava vivo, vendeu um quadro só. E disse que foi por irmão dele. E disse que o irmão não pagou. O Van Gogh terminou a vida dele no hospício, no manicômio. Bom, quem bolou isso aqui foi o Howard Gardner, chama inteligência múltipla. Mas agora deixa eu dar a minha humilde colaboração. Eu estava olhando isso aí um dia e descobri um negócio interessante. Tem 3 tipos de inteligência aí, que é das mulheres, e 3 tipos de inteligência que é dos homens. Agora, nós homens, nós precisamos aprender muito com as mulheres. Por quê? Porque as mulheres foram agraciadas por tipo de inteligência que nesse novo século tem um valor extraordinário. Por exemplo, as mulheres têm facilidade linguística. As mulheres falam com mais facilidade. Isso hoje vale ouro. As mulheres se relacionam melhor. E nós estamos na era do relacionamento. Hoje não é só importante o que você tem. Hoje não é só importante o que você conhece, o que você sabe. O importante hoje é quem você conhece. Eu vou repetir. Não é importante só o que você tem, nem o que você sabe. O importante hoje é quem você conhece. Chama relacionamento. Chama network. E se você me permitir, eu gostaria de mostrar para você o meu network, o meu relacionamento. Deixa eu tirar um pouco a humildade de lado e deixa eu te falar das pessoas que eu conheço. Eu não sei se você sabia, mas eu conheço o Lula. Eu conheço o Fernando Henrique Cardoso. Eu conheço o Barack Obama, acredite. Eu conheço a Rainha Elizabeth. Eu conheço o Papa. Só que eles não me conhecem. Então não é só importante quem você conhece, é importante também quem conhece você. E isso as mulheres fazem como ninguém, porque as mulheres se dão a conhecer. Eu não sei se você sabia, mas uma mulher, descobriu que a mulher fala mais do que o homem. Por quê? Porque o homem, quando vai falar, ele tem que acessar um cantinho do lado esquerdo do cérebro. O homem tem que acessar o lado esquerdo do cérebro aqui atrás, para daí falar. Descobriram que a mulher não. A mulher, para falar, ela usa qualquer lugar do lado esquerdo. E se precisar, ela usa do direito. É por isso que é mais fácil achar um homem gago do que uma mulher gaga. Porque o homem tem que achar o cantinho dele e fica e não sai. As meninas aprendem a falar muito antes do que os meninos. Quem fez essa pesquisa é um casal que se chama Alan e Bárbara. Mas se você puder, faça também, para você ver como é legal. O dia que você vê 2 crianças brincando, menino ou menina, vai lá e pergunta o nome dele. Você vai ver quem responde é ela. O nome dele é Daniel. Claro, porque até ele achar o cantinho dele. Ela já falou. As mulheres não se imaginam ficar no lado de alguém sem conversar. Você já viu uma mulher com outra mulher numa fila de banco? Mesmo que elas não se conheçam, elas começam a bater papo. O homem não. O homem é capaz de ficar com outro homem na mesma fila por mais de meia hora. Depois de meia hora, um olha para o outro, está demorando, né? Aí o outro responde, e acabou. As mulheres têm necessidade de falar. Então, se você quer ser o vencedor, a vencedora de amanhã, você precisa entender essas diferenças. As mulheres falam em média 7.000 palavras por dia. Os homens falam em média 4.000 palavras por dia. Eu vou repetir. As mulheres falam em média 7.000 palavras por dia. Os homens falam em média 4.000 palavras por dia. Então, olha o que acontece. Chega lá pelas 8 da noite, o homem já gastou as 4.000 dele. As mulheres têm mais 3.000. Deve ser por isso que elas ficam pé. E o homem só faz aham. As mulheres têm necessidade de falar. Então, se você quer trabalhar em grupo com mulheres, é diferente. Uma mulher que passa o dia inteiro em casa, observe que quando o marido chega, ela quer conversar. Ela chega assim, amor, como foi teu dia? Aí o homem diz, normal. Mas não teve um negocinho, algum assunto, alguma coisa? Nada, normal, tudo normal. A mulher não entende como é que o cara passa 12 horas fora de casa e não tem assunto. Normal, tudo normal. A mulher que trabalha fora, quando chega em casa, instintivamente ela quer contar o dia. Então ela chega assim, amor, posso contar meu dia para você? Aí ele está na frente da TV com o controle remoto.
olha para ela, olha para a TV para ver o que ele vai perder, e daí num ato de bondade incomensurável, ele diz, pode falar. E a mulher se empolga, porque a mulher não consegue resumir. O negócio que aconteceu à tarde, ela começa a contar de manhã. E ela começa a entrar em assunto, e ela começa a entrar em muitos detalhes, né? Eu começo a dizer, vai para assunto, você está enrolando, vai para assunto. Sabe o que a mulher diz? Você é um grosso, vai falar, você é estúpido. A mulher também tem uma visão diferente da gente. A mulher tem visão periférica, nós temos visão tubular. O que é visão periférica? Olhe para minha mão sem tirar os olhos daqui. Olhe para minha mão, fixe o teu olhar na minha mão. Olhando para minha mão, você consegue enxergar um pedaço do teto, do chão, dos lados. As mulheres usam muito isso, chama visão periférica. Uma mulher, quando vê um homem bonito que está aqui, mas ela não quer demonstrar para ele, nem para ninguém que ela está olhando para ele, ela olha aqui e está vendo aqui. O homem não, o homem se entrega fácil. Quando ele vê uma mulher bonita, ele faz E o homem não enxerga muito de perto. Peça para um homem pegar a margarina na geladeira. Ele faz assim, ele abre a geladeira, olha na vertical e já aproveita a horizontal para dizer, não está. Mas já coloquei agora, mas não está aqui não, aqui não está. E o cérebro da mulher é extraordinário, porque o cérebro da mulher é como uma escada. O cérebro da mulher faz tudo junto, do homem não. O homem um degrau, depois outro degrau, depois outro degrau. A mulher não se imagina fazendo uma coisa só. Uma mulher, por exemplo, está fazendo almoço, está ajudando o filho a fazer lição, está dando uma madeira para o bebê, está assistindo TV, está atendendo o telefone, tudo simultaneamente. O homem, ele põe o leite para esquentar e fica olhando. E se perguntar para ele o que ele está fazendo, ele responde como se estivesse salvando o planeta. Eu estou olhando o leite ferver. E a única bobeada que ele dá, o leite derrama. Então os vencedores de amanhã são aqueles que entendem essas diferenças e começam a trabalhar para que essas diferenças dêem resultado. O melhor exemplo disso é o trem. O trem tem os trilhos, um lado a mulher, outro lado o homem, com a mesma obrigação, mesmo direito, mesmos valores, mesmo poder. O trem tem os vagões, simboliza que um precisa estar atrelado no outro. Por isso o governo do estado está fazendo esse evento, para que um ajude o outro, para que um se apoie no outro. E o trem tem a locomotiva. Quem é a locomotiva? Você. Você precisa ser locomotiva. É você que precisa chegar no teu trabalho, na tua família, na tua comunidade, dizer, vamos lá, vamos lá. Quando o pessoal está desanimado, você diz, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É difícil? Lógico que é difícil, mas não é possível. Se você fizer bem a tua parte, tudo fica bom. Tá vendo? Vamos fazer uma brincadeira que, como falei, a gente aprende brincando. Quando eu levantar meu braço aqui, eu gostaria que você batesse palma uma vez só, todo mundo junto. Isso, mas tem que ser todo mundo junto, senão fica um vagão para trás e outro para frente. Todo mundo junto. Todo mundo junto. Todo mundo junto. Parabéns. O secretário me falou que vocês são bons, né? Parabéns. Quando eu levantar esse outro braço aqui, eu gostaria que você batesse palma uma vez só, todo mundo junto. Todo mundo junto. Todo mundo junto. Parabéns. Então vamos ver se dá certo. Não saia do ritmo para não prejudicar o todo. Faça o teu melhor. Vamos lá. Eu só quis mostrar para você, quando você implanta uma nova ideia, não é na hora que dá certo. Tem que ir acertando, aprimorando. Isso chama melhoria contínua. Uma vez só, todo mundo junto. Quase, quase. Uma vez só, todo mundo junto. Excelente. Excelente. Era só para ver se está no ritmo. Não desanima, demandou. Eu só estava brincando. Por favor. Por favor, quando levantasse as duas mãos e abrir os dedos, gostaria que você fizesse a mesma coisa, levantasse as mãos, abrisse os dedos e gritasse piuí. Claro, porque o trem tem piuí, não tem? Então vamos lá. Piuí. Todo mundo junto. Todo mundo junto.